dos tratamentos que a gente tinha até pouco tempo atrás, né? Quando começou a oncologia, só para dar uma perspectiva histórica aqui, o primeiro tratamento que a gente fez para câncer, que funcionou realmente, data dali de 1900, 1890, foram as primeiras cirurgias, né? Cirurgias gigantescas, aquelas mastectomias que a gente vê horríveis, que você tira a mama como um todo, o músculo peitoral, são coisas realmente mutilantes. Mas foi a primeira vez que a gente conseguiu curar realmente câncer, né? Antes disso a gente não tinha nada que pudesse curar de maneira sistemática o câncer, né? Esse é um problema que já aflige a humanidade há muitos anos. Desde o Egito Antigo já tinha descrições de pessoas que tiveram câncer e descrições de tratamentos de câncer, mas são todos tratamentos para dar uma melhorada no local onde está a doença, mas que não tinham intuito curativo. E só a partir dali de 1900 que a gente começa com tratamentos que começam a curar. No primeiro momento, tratamentos muito graves, muito complicados, como cirurgias extensas. E depois, quando a gente chega ali na década de 40, 50, a gente começa a descobrir medicamentos que combatem a doença, né? São medicamentos, no primeiro momento, muito agressivos, medicamentos que combatem ou matam aquelas células que crescem rápido. Então, como a gente pode entender, eles combatem o câncer porque a célula cresce rápido, mas também tem efeitos colaterais importantes no corpo da gente, porque tem células normais do nosso corpo que crescem rápido, cabelo, imunidade, estômago, intestino, todas essas células são danificadas pela quimioterapia também, tá? Então, mas no primeiro momento esse tratamento funcionou e a gente conseguiu ganhar bastante experiência e melhorar bastante os resultados do tratamento com esse tratamento em comparação com o que a gente tinha antes, que era absolutamente nada, né? Quando a gente chega ali na década de 70, mais ou menos, a gente começa com os primeiros tratamentos hormonais, tamoxifeno, data ali da década de 70. E esse tratamento, ele é o primeiro tratamento-alvo, o primeiro tratamento que identifica um ponto fraco na célula cancerígena, que é o receptor hormonal no câncer de mama, e bloqueia a ação do hormônio no câncer de mama. Então a gente consegue controlar aquela doença e aumentar muito o índice de cura, né? Isso lá na década de 70. Quando a gente chega mais ou menos na década de 80, 90, a gente começa a descobrir alvos moleculares, os calcanhares de Aquiles, e aí tem uma explosão de novos medicamentos, né? Anticorpos contra substâncias que estão na parte de fora da célula, vias de sinalização, combatendo como aquela célula interpreta os sinais de crescimento e bloqueando esses sinais de crescimento, tá? São medicamentos que a gente chama de medicamentos-alvo, né? A gente passa com uma segunda leva de medicamentos, né? Antes era só quimioterapia, a gente passa agora para medicamentos-alvo que combatem o problema do câncer ou os pontos fracos do câncer. Esse desenvolvimento de medicamentos continua, né? A gente continua procurando pontos fracos e combatendo esses pontos fracos de uma maneira cada vez mais efetiva, porque a gente está descobrindo mais alvos, tá? E ali, a partir dos anos 2010, a gente começa, na minha particular opinião, essa divisão que quem está fazendo sou eu, tá? É a minha visão da coisa. Quando a gente chega em 2010, a gente faz uma terceira revolução de medicamentos, que são os medicamentos imunoterápicos. A gente já tentava estimular a imunidade para combater o câncer há muito tempo, desde lá de 1900, mas nunca de maneira extremamente efetiva. E quando chega no ano de 2010, a gente descobre mecanismos pelas quais as células de defesa se conversam entre elas. E a gente consegue interferir com essa conversa das células de defesa. E essa interação das células de defesa com a célula cancerígena. E isso faz com que os remédios comecem a ficar muito efetivos, tá? E a gente está vivendo agora uma explosão de novos medicamentos, vários medicamentos interferindo com essa conversa entre as células. De uma maneira, eles estimulam a conversa entre elas, estimulam elas a atacar o tumor, e de outra maneira, eles impedem o desligamento automático da célula. Eles mantêm aquela célula ligada o tempo todo, tá? Então, vou passar alguns slides aqui para a gente falar sobre isso. São slides que tem basicamente imagens, tá? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo essa célula verde, né? As células são dessas cores, né? A gente desenha elas dessas maneiras para ficar mais bonitinho, tá? Mas esse seria um linfócito T, que é um dos principais efetores do sistema imunológico. A gente tem várias células, e aqui eu vou sempre fazer referência às células como soldados, assim, porque é mais ou menos isso mesmo, tá? A célula T é um soldado, ela vai atacar alguma coisa para a qual ela foi treinada a atacar. E a gente tem estímulos que fazem ela iniciar esse ataque, que são essas coisas verdes aqui do lado, ó, CD28, OX40, CD137, tá? São substâncias que, quando ligadas, são botões que você liga e estimula a célula a atacar. E do outro lado aqui, essas células, essas partes laranjas, são botões que desligam a célula, né? A célula não pode ficar constantemente ligada, porque se ela ficar constantemente ligada, ela vai atacar não só um agente invasor, mas como partes normais do seu corpo. Então é normal que você precise desligar essa célula depois que ela faz o seu ataque normal ao que quer que seja. A gente está falando de vírus, bactérias, câncer, o que quer que seja, tá? Sempre vai desligar. Então, como que a gente interfere nisso? Hoje a gente tem duas classes de medicamentos.
três, melhor assim dizendo, tá? A gente tem os inibidores do CTLA4, inibidores do PD1 e inibidores do PDL1, que a gente não está vendo aí, que está no tumor, tá? Essas são substâncias que freiam a célula. Então, o que a gente está fazendo com os remédios? Impedindo que ela se freie, impedindo com que ela pare o ataque. A gente está estimulando ela a continuar um ataque de maneira contínua, obviamente, né? Que mantenha esse ataque. A célula cancerígena a gente espera, mas também, por conta disso, ela tem um pouco de efeitos colaterais que pode atacar parte normal do corpo, né? A gente vai conversar mais pra frente disso. Então, esses são os principais efeitos, os principais alvos dos medicamentos, tá? E aqui, essa representação, eu já mostrei isso antes num outro slide, numa outra live, mas é bom mostrar de novo, ó. Segue aqui a setinha. Isso aqui é o tumor, tá vendo? Uma representação do tumor. Então, digamos que é um tumor que está ali no intestino, tá? A célula dendrítica é uma espécie de vigilante do sistema imunológico. Ela fica vagando pelo corpo e procurando, checando se está tudo ok. Ela passa uma espécie de revista nas células. Ela observa as substâncias celulares e fala, não, tudo ok, continue, tudo ok, continue. Eventualmente, ela percebe substâncias estranhas na célula, que podem ser vírus, bactérias, qualquer tipo de coisa, tá? E às vezes ela percebe substâncias estranhas nos tumores. Quando ela percebe essa substância estranha, que aqui está representada por esses pontinhos vermelhos, ela engole essas substâncias, tá? Ela foi uma espécie de mastiga as substâncias e vai até o linfonodo, que é essa parte aqui, ó. Estão vendo aqui na setinha? O linfonodo é onde fica o linfócito T helper, que é o general da imunidade. Essa célula então mostra esse pequeno fragmento para o linfócito T helper. Fala, encontrei essa substância estranha em algum lugar do nosso corpo e isso aqui está errado, isso tem que ser combatido. O linfócito então reconhece essa substância, linfócito T helper, e aí treina os linfócitos T que eu mostrei antes, que são os soldados. Ele treina os soldados para combater aquele agente agressor, que pode ser um vírus, bactérias ou o próprio câncer, tá? E aí esses linfócitos T saem do linfonodo e vão ali, ó, atacar o tumor, tá? Como que a gente interfere nessa conversa? A gente tem um remédio que funciona aqui, que é ipilimumab, que estimula essa conversa entre a célula dendrítica e o general. Ela faz o general ficar mais sensível às substâncias que ele vai encontrar. E a gente tem os inibidores de PD1 e PDL1, que vão funcionar no ambiente do tumor. Os inibidores do PD1, o que eles fazem? A gente já viu antes. Eles bloqueiam esse botão de desligar do linfócito, tá? Então, o linfócito tem esse botão de liga e desliga. Só que o tumor, malandramente, ele tem o dedo que desliga, que é o PDL1, tá? Então, o que a gente faz? Dos dois remédios. Trava o botão na posição de ligado. E 2, fecha o dedo de desliga que está no tumor, tá? Então, são os PD1 e PDL1. A gente tem uma série de medicamentos que fazem isso, tá? A gente vai falar disso sobre eles todos agora, as indicações, as coisas que estão em andamento e como é que a gente vai desenvolver esse medicamento mais para frente, tá? Então, aqui, só para mostrar a mesma coisa, não sei porque eu botei esse, vamos pular. E aqui é uma representação, tá, gente? Obviamente. Então, aqui em amarelo, não é uma fotografia nada do tipo, alguém que desenhou isso. Mas é só para mostrar aqui, ó. Aqui está uma célula que seria a célula cancerígena. E aqui, essas células azuis ou cinza, sei lá, são os linfócitos que vão lá e encostam no tumor e ficam tentando perceber se é uma coisa normal, sim ou não. Ah, não é normal, é o tumor, vamos atacar. E eles atacam e destroem essa célula, tá? E aqui uma outra representação, os linfócitos seriam essas células amarelinhas. E eles estão aqui atacando uma célula tumoral, tá? E aqui eu queria passar um vídeo para vocês, é um vídeo do YouTube que eu achei, mas é um vídeo super interessante que mostra como isso funciona em laboratório, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Todas essas coisas, agora eu vou mostrar para vocês, são câmeras, tá? Em laboratório isso. Isso é o que acontece, obviamente é acelerado, tá, gente? Não é dessa maneira. Então o que a gente está vendo aqui? Essa célula compridinha é um fibroblasto que é neoplásico. Isso aqui é uma célula cancerígena num microscópio. Esse aqui é outra célula cancerígena. E essas bolinhas aqui são as células da imunidade, ó. Repare que ela vai atacar a célula. Olha ela atacando a célula. E eles põem uma série de marcadores para ver o que acontece com a célula, ó. Ela entra em apoptose, que essas bolinhas aqui, ó, é a célula morrendo por apoptose. Então veja como é efetivo. Tá passando? Ah, gente, Instagram não tá vendo. Desculpa, gente. Só no Facebook isso, tá? Aqui uma outra célula que está atacando uma célula infectada por vírus. Deixa eu dar um pause aqui só para dar um alô para os caras do Instagram. Pessoal do Instagram, passa lá no Facebook agora, porque isso aqui não passa slide no Instagram. Eles não deixam abrir a plataforma. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, olha, a célula combatendo uma célula que está infectada por vírus. Ela vai matar a célula que está infectada por vírus. Aqui, ó, esses são um linfócito que está perseguindo essa bolinha preta. Isso aqui não é câncer, né? Ela está perseguindo uma bactéria. Tá? Então, uma bactéria que está sendo atacada pelas células de defesa. Essas bolinhas aqui são hemácias, são células de sangue. Tá?
Ela digere a célula de defesa, tá? E aqui, olha que interessante. A célula que está atacando é essa célula escura, tá? E as células verdes e amarelas são o câncer. Então, o que a gente está vendo? A célula de câncer morre, ó. Ela encolhe. E aqui ela encolhe. E aqui ela encolhe. Muito bem. Aqui, novamente, as células verdes são as células, os linfócitos. A vermelha é o câncer. Isso é tudo sobre laboratório, tá? Quando dá esse pico assim que brilha a célula, provavelmente ele botou algum marcador de apoptose ou de morte celular. Eu não sei exatamente como é que ele fez isso aqui. Mas é alguma coisa que a substância... A célula, o linfócito, ele joga substâncias dentro, abre um buraco na parede da célula que ele está agredindo e joga substâncias dentro que estimulam ela a morrer. Tá? Como é efetivo o ataque imunológico às células cancerígenas. Eu acho esses vídeos fantásticos, né? O cara filmando. Tudo em laboratório, obviamente não dá para filmar isso no corpo humano, né, gente? Ó. Ele joga enzimas digestivas dentro da célula cancerígena ali e ela morre. Muito bem. Então vamos lá, gente. Esse foi só uma pequena introdução para a gente poder ter uma ideia do como é que acontece.